Você sabia que o tráfico de pessoas escravizadas no Brasil foi considerado ilegal por mais de 20 anos, mas na prática continuava acontecendo normalmente? Hoje eu quero te mostrar como o Brasil criou uma lei que proibia o tráfico de pessoas escravizadas, mas que na prática nada mudou. Então hoje eu vou te contar a história da Lei Feijó, uma mentira jurídica criada para manter a escravidão de pé. Uma lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Mas não é só isso. Essa lei escancara o racismo jurídico que ajudou a sustentar a escravidão no Brasil. Inclusive com um artigo dessa lei que proibia a entrada em território nacional de pessoas negras livres. Sim, você ouviu certo. A presença de pessoas negras livres no Brasil era considerada uma ameaça. E o Estado brasileiro deixou isso escrito na sua legislação. Mas eu também quero te falar hoje sobre um homem negro autodidata que usou essa mesma lei anos depois para libertar centenas de pessoas. Mas também quero falar da genialidade de Luiz Gama, o jurista que usou a mesma letra da lei para libertar centenas de pessoas. Um herói do direito brasileiro que quase nunca é lembrado nos cursos de direito aqui no Brasil. Então fica aqui comigo até o final, que a gente vai conhecer mais sobre este herói Luiz Gama e também vai entender por que a gente fala que no Brasil o racismo é institucional. Vamos compreender como que o racismo fincou suas bases na sociedade brasileira também através do direito. Vamos começar uma série de estudos de leis brasileiras com conteúdo racista. A lei de 7 de novembro de 1831, mais conhecida como Lei Feijó, foi criada durante o período regencial, quando Dom Pedro II ainda era menor de idade. Na prática, o Brasil sofria bastante pressão internacional para abolir a escravidão. Ele sofria grande pressão da Inglaterra, que já havia abolido a escravidão em seu território. A Inglaterra havia inclusive aprovado uma lei que permitia ao país interceptar navios negreiros, ou seja, os navios que traziam pessoas escravizadas para o Brasil, por exemplo. Eles ameaçavam confiscar essas embarcações, libertar estas pessoas e romper relações comerciais com o Brasil, caso o Brasil não tomasse atitudes no sentido de abolir a escravidão. Mas por que tanto interesse assim da Inglaterra em abolir a escravidão e acabar com o tráfico negreiro? Isso fazia parte de uma política imperial. A Inglaterra já tinha se industrializado e por isso ela precisava de mercado consumidor. Não mais precisava tanto de colônias produtoras. Por isso, ela começou a utilizar esse discurso humanitário como um braço da sua política econômica. Por isso, a gente vai ter que entender aqui, de maneira muito crítica, que o interesse da Inglaterra não era bem uma questão de direitos humanos, uma questão humanitária. Era sim uma política econômica. Ela queria e precisava de mercado consumidor. E pessoas escravizadas não consomem. O Brasil, por sua vez, relutava bastante em abolir a escravidão. Não é à toa que nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Por aqui, a economia ainda era absurdamente dependente da mão de obra escravizada. Açúcar, café, algodão, tudo isso era sustentado pelo trabalho de pessoas negras escravizadas. A elite brasileira sabia da sua dependência da mão de obra escravizada, mas ela também precisava dar uma resposta para a Inglaterra por causa da pressão comercial que sofria. Por isso, foi criada em 1831 a Lei Feijó, que no texto proibia o tráfico negreiro, mas na prática não mudava nada. Os navios com pessoas escravizadas continuaram a chegar em território brasileiro como se nada tivesse acontecido. A intenção da elite brasileira, então, era prestar contas com a Inglaterra, era dizer que as coisas estavam mudando, mas na prática nada foi alterado.
O artigo 1º da lei dizia que todas as pessoas escravizadas que entrassem em território nacional a partir da promulgação da lei eram pessoas livres. Na teoria, isso parece lindo, mas a gente precisa olhar de forma mais crítica. A lei criava algumas exceções e impunha algumas condições absurdas que, na prática, inviabilizavam completamente a sua execução. Além disso, o artigo 2º e 3º previa a aplicação de multa para pessoas que insistissem em trazer pessoas negras para serem escravizadas em território brasileiro. Mas você consegue imaginar quantos traficantes de pessoas escravizadas foram punidos com essa lei? 0. Nenhum. A lei simplesmente não foi aplicada. Mas o artigo mais revelador do racismo institucional brasileiro é o artigo 7º. E ele diz o seguinte: não será permitido a qualquer homem liberto que não for brasileiro desembarcar nos portos do Brasil debaixo de qualquer motivo que seja. O que desembarcar será imediatamente reexportado. O Brasil proibia, por lei, a entrada de pessoas negras livres em território nacional, porque o negro liberto era uma ameaça. A simples presença em território brasileiro de pessoas negras livres, que não estivessem acorrentadas, que não abaixassem suas cabeças, que tivessem patrimônio, que constituíssem família, eram uma ameaça à ordem escravocrata do Brasil. Negros livres poderiam inspirar consciência, revolta, desejos de liberdade, de igualdade, e isso era intolerável. Este artigo revela uma das facetas mais perversas da nossa história. A tentativa de controle da população negra brasileira, não apenas através do trabalho forçado, mas também o controle do imaginário. Não se queria apenas escravizar o corpo, era preciso e era almejado o controle da mente. Era preciso apagar a existência do negro livre, para que todas as gerações de pessoas negras neste país tivessem apenas uma imagem da população negra brasileira, uma imagem de uma população submissa, a imagem de uma população cativa, a imagem de uma população controlada e controlável, a imagem de pessoas que jamais poderiam alcançar um status parecido com o das pessoas brancas que viviam aqui. Não bastava escravizar corpos, era preciso condenar a liberdade. E se essa liberdade tivesse cor, ela era proibida de desembarcar aqui no Brasil. Isso faz parte de um projeto que muitos autores vão chamar de projeto de embranquecimento da população brasileira. Porque ao mesmo tempo que eu proibia que pessoas negras livres entrassem no Brasil com suas famílias, por exemplo, eu trazia imigrantes europeus com suas famílias para morar no Brasil. Brasil, um país onde os negros só seriam aceitos se estivessem escravizados. E é justamente este cenário que vai ser enfrentado anos depois por Luiz Gama. Filho de uma mulher negra livre e revolucionária, Luiz Gama nasce livre, mas é vendido como escravizado pelo seu pai branco por causa de endividamento. Mas ele não se curvou e conseguiu a sua liberdade. Aprendeu a ler, estudou direito por conta própria e se tornou um advogado autodidata, se tornando um dos maiores nomes da advocacia abolicionista no Brasil. Como não existia a OAB na época e o acesso de pessoas negras ao ensino superior era extremamente difícil, Luiz Gama se torna um advogado autodidata. Mas a sua atuação foi tão brilhante que ele consegue autorização para atuar nos tribunais como
rábula, ou seja, uma pessoa que tem autorização para trabalhar como advogado sem ter feito o curso de direito. E aqui que vem o entendimento, a estratégia genial do Luiz Gama, porque quando ele estuda a Lei Feijó de 1831, ele percebe que esta lei nunca foi revogada. Então, de 1831 para frente, era ilegal trazer pessoas escravizadas para o Brasil. E toda pessoa negra que tivesse chegado no Brasil depois de 1831, mais precisamente depois de 7 de novembro de 1831, era, na verdade, uma pessoa livre. A teoria é brilhantemente simples, uma estratégia genial. As pessoas que tinham chegado no Brasil depois de 7 de novembro de 1831 estavam sendo escravizadas de maneira ilegal, porque a lei era muito clara. Qualquer pessoa que desembarcasse no Brasil era livre. Portanto, pessoas negras que estavam sendo escravizadas depois dessa data estavam sendo escravizadas de maneira absolutamente ilegal. Então ele passou a entrar na justiça pedindo a liberdade de pessoas que tinham chegado no Brasil depois dessa data, com base na Lei Feijó. Graças a essa estratégia genial, centenas de pessoas foram libertas. Luiz Gama revira os próprios instrumentos do sistema jurídico brasileiro e, com as armas do próprio direito, ataca o racismo institucional do Brasil. Agora me diz, se essa pessoa não deveria estar sendo estudada em todos os cursos de direito do Brasil. E o fato de que na maioria dos cursos de direito nós nunca ouvimos falar de Luiz Gama é uma prova de que o racismo institucional está no direito e está também na academia. Agora você, que é estudante de direito, profissional do direito, advogado, juiz, enfim, quantas vezes você ouviu falar de Luiz Gama no seu curso de direito? Eu nunca escutei falar de Luiz Gama na minha graduação de direito. Quantas vezes essa estratégia criativa, revolucionária e extremamente técnica foi estudada dentro dos cursos de direito em disciplinas como direito processual ou direito constitucional. Luiz Gama é um herói jurídico nacional, mas ele foi apagado dos currículos acadêmicos. Enquanto a bibliografia dos cursos de direito neste país exaltam figuras europeias e brancas, nós deixamos de aprender sobre heróis nacionais, sobre juristas negros como Gama, que continuam sendo ignorados. E isso não é inocente, isso não é despropositado, isso é racismo institucional, que continua apagando as nossas referências, que continua tentando nos controlar na mente. Isso é racismo. Isso é racismo epistêmico jurídico, racismo institucional. Porque quando um curso de direito apaga Luiz Gama, ele está nos dizendo que o direito é branco, que o direito é europeu, que a genialidade só existe entre pessoas brancas, que a luta antirracista não é uma luta jurídica, mas é sim. A Lei Feijó de 1831 é um grande exemplo de como o direito pode ser utilizado para fazer uma grande injustiça e manter a opressão. Mas a atuação de Luiz Gama nos lembra que é possível resistir e encontrar brechas para lutar contra esse sistema opressor. Luiz Gama é resistência. Com a palavra como arma e a lei como um escudo, ele enfrentou esse sistema brutal e venceu centenas de vezes. Então, que a gente nunca se esqueça, não há justiça possível no Brasil enquanto a gente continuar ignorando os nossos heróis negros, enquanto a gente continuar passando pano para um passado de opressão que nunca foi reparado, enquanto a gente continuar achando que direito é necessariamente justiça, porque não é.
o direito muitas vezes pode ser utilizado para manter esse status quo de opressão. E é por isso que a gente fala que o racismo não é só uma conduta individual, mas também é institucional, ou seja, as instituições brasileiras, como o direito, ajudaram a manter o racismo, a construir as desigualdades que nós vemos hoje. E o presente, inevitavelmente, é fruto deste passado. E antes que alguém apareça por aqui dizendo que o direito é neutro, eu já respondo. O direito nunca foi neutro. Ele sempre teve um lado. E durante muito tempo, o lado dele foi a escravidão. Se esse vídeo te faz pensar, compartilha com alguém. Se você é estudante de direito ou professor de direito, leve o nome de Luiz Gama para suas aulas. E se quiser mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar fazendo uma série de vídeos para mostrar como o direito ajudou a perpetuar concepções racistas no Brasil. Por aqui, a gente segue resistindo, porque lembrar também é um ato político.